Vamos então retomar aí, né, depois de longa data, a sequência de estudos sobre o princípio bíblico do aconselhamento. Hoje nós iniciaremos aí a aula 14, parte 1 da aula 14, que ainda trata da aplicação prática de tudo aquilo que nós já estudamos. E hoje nós vamos começar a tratar de resolução de conflitos, seja no casamento, seja no trabalho, seja com o vizinho, seja com os filhos, princípios bíblicos a respeito aí da resolução prática, e depois nós vamos entrar como aconselhar as pessoas nessa perspectiva de conflitos, que é uma situação que, se porventura você nunca passou, você ainda vai passar. Mas eu acredito que o simples fato de você ter nascido já te colocou em inúmeras situações, conflito, desde lá do jardim da infância até talvez hoje, né? Agora há pouco aí. Então é sempre bom relembrar os princípios bíblicos relacionados a isso. Vamos orar para a gente dar início? Oremos. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração agora, quando vamos estudar a Tua Palavra, pedindo para que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, Teu Santo Espírito dirija a nossa mente e nos conduza ao entendimento da Tua Palavra, de modo que possamos glorificar ao Senhor também no nosso dia a dia, como pacificadores, como aqueles que estão prontos para auxiliar outros e nós mesmos nas resoluções de conflitos. Que o Senhor nos abençoe nesse sentido. É o que nós clamamos, Pai, na certeza de que o Senhor está conosco e que o Senhor mesmo nos fortalece. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ver aí os versos 17 a 21. Romanos capítulo 12. Vamos ler todos juntos, mesmo assentados, aqueles que estão com a Bíblia aí na revista atualizada, né? Então vamos lá. Romanos capítulo 12, verso 17. Diz assim, todos: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ótimo. De certa forma, esses versos nos trazem alguns princípios já relacionados, irmãos, à questão de conflito. Então ele diz: não pagar o mal com o mal, né? No que depender de vós ter paz com todos os homens, esforçar por fazer o que é bom ou fazer o bem. São princípios que nós vamos encontrar nas Escrituras e que servem para evitar conflitos e, se porventura os conflitos se levantarem, para nos conduzir na resolução dos mesmos. Mas a caráter de introdução aí, então vamos lá, nós já vimos nas aulas sobre o aconselhamento na prática, né? Onde nós tratamos das questões pessoais, vários pontos que tratamos aqui, que o nosso eu, ou seja, a nossa carne, por conta da queda, é uma das causas dos conflitos e problemas. Nós vimos nessa sequência de aconselhamento que uma das ênfases que nós temos que dar no aconselhamento é a pessoa descer do salto. É a pessoa descer da caixinha de fósforo. É a pessoa entender que ela não é o centro do universo. E que o mundo não gira em função e a favor
dela. Porque geralmente as pessoas têm conflitos e problemas em todas as áreas que nós já tratamos aqui, porque dá uma alta ênfase nos próprios direitos. E aí nós vemos que na perspectiva bíblica, todo o indicativo é para abafar o nosso eu, mortificar a nossa carne, fazer morrer o nosso desejo terreno, fazer morrer inclusive os nossos direitos, pois o verdadeiro amor não busca o seu próprio interesse, não é assim que vai dizer lá em 1 Coríntios? Né? E aí nós temos vários, aquele que quer ser o maior, que seja menor, né? Que seja aquele que serve. E o próprio Cristo diz, da mesma forma que eu, sendo o Senhor, vim para servir, que você também o sirva. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele falou, eu sendo mestre fazendo isso, você tem que fazer mais ainda. Então a ideia dos problemas que temos nos relacionamentos e até interpessoais, questões pessoais, muitas delas estão atreladas ao nosso modo de enxergar o próprio eu. Situações que acontecem, nós sempre colocamos naquela postura assim, mas por que comigo? Eu não mereço isso. Quando eu falo esse tipo de coisa, o que eu estou fazendo? Eu estou exaltando o meu próprio eu, estou deixando de ser humilde de espírito, que é a primeira bem-aventurança lá que nós lemos na reunião de oração agora há pouco, que é reconhecer que não somos nada. Então, se der tudo errado na nossa vida, ainda é pouco comparado com aquilo que merecemos diante da nossa realidade espiritual. A Bíblia diz que não há um justo sequer, né? Eu gosto daquela frase do R.C. Sproul, que quando perguntaram para ele, né, se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem com pessoas justas? E aí ele responde, isso só aconteceu uma vez só. Pregaram ele na cruz. Porque o único justo que teve aqui nessa terra foi o próprio Cristo, Deus encarnado. Então, todos os outros, a Bíblia diz que somos injustos. Então, mesmo que aconteça toda coisa ruim conosco, a pergunta seria, por que um Deus justo permite que pessoas ruins recebam da graça comum? Por que eu acordei essa manhã, se Deus sabe de todos os meus pecados? Por que eu abri os olhos essa manhã, meus pulmões estavam cheios de ar, e eu levantei e fiz um monte de coisa, inclusive coisas que desprezaram a grandeza e a soberania do Senhor, que às vezes eu nem me lembrei da existência dele. Como que um Deus justo permite que as pessoas continuem vivas? Essa deveria ser o foco, e não o contrário. Como acontece quando tragédias acontecem, ou quando nasce uma pessoa, um bebezinho que passa dificuldade, né? Como aconteceu nos registros bíblicos, com aquele cego de nascença, os próprios discípulos dizendo, mestre, quem pecou? O pai, a mãe, ou ele, no interior do ventre? Né? Consequência natural do pecado, e todo mundo está sujeito. Ou situações como aquela de Lucas 13, que chegam para Jesus e falam, nossa, você ficou sabendo lá dos galileus que foram mortos, que foram adorar no monte, e os guardas foram lá e misturaram o sangue deles com as ofertas. Aí Jesus fala, vocês acham que eles eram mais pecadores do que os outros galileus por ter acontecido uma coisa tão grandiosa, uma tragédia desse tamanho na vida deles? Não eram. Jesus fala, se você não se arrepender, você está sujeito à mesma coisa. E ele ainda cita lá o exemplo daqueles 18 sobre os quais caiu uma torre em Siloé. E ele diz, você acha que aqueles que morreram com uma torre que caiu na cabeça deles eram mais pecadores do que os demais moradores de Jerusalém? Ele diz, não eram. Todos vós precisam de arrependimento. Então, as situações adversas, nós estamos todos sujeitos. Né? Tem gente que, na nossa cultura, que avalia o tipo de morte para saber se a pessoa era boa ou se a pessoa era ruim. Já viu isso acontecer? Nossa, morreu, uma jamanta passou em cima dele.
devia ser ruim. Para ter uma morte dessas, né? Devia ser ruim. Já viu de pessoas assim falando? Principalmente os mais antigos, né? Tem essa concepção de que o tipo de morte era um castigo. Olha, a pior morte que teve foi de Cristo. E o que ele tinha de culpa? Nenhuma. E tem gente ímpio, miserável, terrível, filho das trevas, com todas as letras, que morre dormindo. Então, quando Jesus cita lá em Lucas 3 essas duas situações, ele está dizendo o seguinte, ó, o tipo de morte não determina a quantidade de pecado de ninguém. Porque o castigo não é a morte. A morte só é o pagamento do pecado. O castigo é o que vem depois na eternidade. Se você não estiver justificado em Cristo Jesus. Então, tem algumas coisas na nossa cosmovisão que precisam ser restauradas, né? E tudo isso se dá por conta da ênfase que damos no nosso eu, na nossa carne. Então, cuidado. Geralmente os conflitos também, a grande parte, não a totalidade, mas a grande parte vai estar relacionada à ênfase no eu. Eu não aceito isso, pastor. Mulher brigando com o marido. Aí você fala assim, mas por que você não aceita isso? Não, porque eu não aceito. Tá, mas tem um princípio bíblico assim, assim, assado. Não, mas eu não aceito. Então qual que é o problema aí? O problema é o egoísmo dela, a ênfase no eu de que ela tem que ser mais honrada do que próprio Deus, muitas vezes. Então calma, devagar com a dor que o santo é de barro. A ênfase no eu pode gerar muitos conflitos. Eu tenho direito, né? Morre o pai. Quem que vai ficar com o Fusca do pai? Quem que vai ficar com o motorrádio do pai? Quem que vai ficar com as revistinhas de Westner, aquelas novelas que o pai tinha? 52 revistinhas. Quem que vai ficar? Aí dá uma briga. Porque eu era o filho mais querido. O outro, e daí? Tudo pensando no eu. E às vezes quem mais tem é aquele que mais briga para ter. Não é assim que acontece? Por quê? ênfase no eu. Então, irmãos, aqui nós temos que relembrar tudo que foi dito desde o início do curso. O grande problema, nosso grande inimigo é o nosso próprio coração. É a nossa própria carne. Na cosmovisão, então, cristã, a luta contra a carne, ou seja, o próprio eu, é enfatizada. Pois, como Jesus disse, é do coração do homem que procede o quê? Todo mau desígnio. Está lá em Mateus 15, 19. E aí você tem aqueles textos todos que eu citei. Fazei, pois, morrer a sua natureza terrena. Quem quiser poder ganhar a sua vida, perdê-la-á. Ou aquele que quer ser meu discípulo, não pode amar a sua própria vida mais do que a mim. Ou a questão máxima, né? Magma. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo, como a ti mesmo. Como nós já dissemos em outro momento, não existe nenhum momento na Bíblia, a Bíblia dizendo assim para você se amar. Porque ela já parte do pressuposto que você tem isso em demasia. Por isso que ela iguala. Ama o próximo como a ti. As pessoas dizem, fulano é assim porque está passando por isso, que ela não se ama. Não, é justamente o contrário. Como nós já estudamos, a pessoa entra em depressão porque ela se ama muito. E ela acha que não é justo ela viver aquilo que ela está vivendo. Aí ela rejeita, renega, renuncia. E ainda vai nessas igrejas picareta aí que fala, não, você não pode aceitar essa situação. Você é filho do rei. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Aí fica inculcando essas misérias na cabeça dos crentes. E aí ele vê que não acontece do jeito que ele estava esperando. Aí ele não aceita aquela situação. E aí então ele se entristece, contristece, desanima, frustra, briga com Deus e cai nas mazelas da vida aí. Mas tudo por quê? Porque se ama. Ele acha que ele merece muita coisa. Ele acha que ele merece ter o melhor dessa terra.
Ele acha que ele merece que Deus responda sim para todas as questões que ele levantar. Para que Deus satisfaça todos os desejos do coração dele. E aí textos bíblicos, como diz em João, né? 1 João. Tudo que pedirmos ao Pai, segundo a sua vontade, Ele nos concederá. Mas é segundo a vontade dele. Só que a gente exclui essa parte e fala, não, tudo que pedires, Deus tem que me dar. Não, a Bíblia é para ser entendida como um todo. Mesmo no Evangelho, quando é dito, tudo que pedires em meu nome ao Pai, Ele vos concederá, não pode negligenciar o progresso da revelação que diz que essa vontade tem que estar de acordo com o querer de Deus. Então veja, a ênfase no eu acaba gerando os problemas. Porque eu tenho direito a tantas fatias da pizza, né? Que a minha fome é maior que a sua fome. Você não viu que a minha fome é maior que a sua fome? E aí gera o conflito. Mas tudo porque é ênfase no eu. Vamos caminhar aqui. Sendo assim, no pecado, nós temos uma das causas dos conflitos. Nem sempre o conflito é fruto do pecado. Vamos pensar aqui em situações aí em que conflito não é fruto de pecado, né? Você pode pensar aí nas diferenças culturais. É simplesmente uma cosmovisão diferente. Aquilo que pode, dentro do meu conjunto, do meu grupo social, por uma questão cultural, ser algo que gera conflito, né? Que é algo contrário, para outra cultura não. Quer ver um exemplo bem simples? Chega um americano lá na sua casa e ele pede para usar o banheiro. E ele vai fazer o número 2, tá? Aí, tá lá o papel higiênico. O que ele vai fazer com o papel higiênico? O americano. Qual que é da cultura dele? Vai jogar dentro do vaso sanitário. Aí entupiu. Pronto, você vai brigar com o cara. É um pecado, cara, o fato de ele ter jogado papel higiênico junto lá com o número 2 dele? Não, é uma questão cultural. Se você não quiser ter esse problema, você já ensina para ele. Ele vai achar muito nojento você jogar o papel no lixinho do lado. Mas dentro da realidade dos nossos esgotos, tem que ter o lixinho do lado, porque senão, né, as casas mais novas agora colocam lá um tubo de PVC maiorzinho, mas não é aquelas manilinhas de antigamente, 50 milímetros, né, de barro ainda, né, Bruno? Né? As casas, não tinha jeito. Então, hoje em dia, ainda dá para você mudar essa realidade cultural. Mas você vai criar um conflito com o cara que visitou lá e fez algo que na cultura dele era o certo? Significa que ele pecou ali? Não. É simplesmente uma questão de diferença cultural. Então, existem conflitos que a causa não é o pecado. São diferenças culturais. Um outro exemplo pode ser interpretações diferentes. Né? Você tem normas em algumas situações, alguém entendeu de um jeito, outro entendeu do outro. E aí essas diferenças de interpretações não estão causando firmada ou fundamentada nenhum pecado, é só uma interpretação diferente, mas vai dar conflito. Então o ideal é você buscar então a melhor interpretação. Alvos distintos, né? Às vezes não tem nada a ver com pecado, simplesmente não foi comunicado o alvo específico que era para aquela atividade, e aí vai gerar conflito. Ninguém pecou, só estava focando alvos diferentes. Né? Resolve tirar férias familiar. Só que você não combinou qual era o objetivo das suas férias. Né? Então, na sua cabeça, você já está tudo planejado. Vou tirar férias para descansar. Quero ficar quietinho. Nós vamos lá viajar. Eu quero que tenha uma cama boa nesse hotel, porque eu quero descansar. Só que o seu cônjuge achou que era uma viagem para vocês passear.
abordagem diferente. Tem pecado nisso? Não, só que não foi comunicado. E aí vai gerar conflito. Então, nem sempre é fruto do pecado. Pastor, a grande maioria é pecado? A grande maioria é pecado. Mas nem sempre é pecado. A gente precisa avaliar as situações. Às vezes é educação diferente. Você vai tratar de resolução de conflitos casais, né? Juninho com Y, para não confundir com o nosso Juninho lá. O Juninho, a vida inteira a mamãe fez tudo para ele, né? Nunca guardou os brinquedos, nunca pôs o chinelinho no lugar, a toalha enxugava, jogava na cama, molhada, né? A mãe dele não ensinou para ele, não é verdade, Luiz? Então ele nunca aprendeu. Aí o Juninho casa com uma moça que a mãe ensinou. Tirou o chinelinho, guarda no lugar, brincou, guarda os brinquedinhos no lugar. A toalha molhada não pode ficar na cama, porque você vai molhar. Casou então o Juninho com essa moça. O que o Juninho vai fazer? O que ele aprendeu a vida inteira. Porque a mãe dele é que tirava a toalha, a mãe dele que pegava o chinelinho dele e guardava, aquela coisa toda. Vai dar conflito? Vai. Foi causado por um pecado? Não. Foi por conta que ele não aprendeu. Se ele continuar fazendo, depois que houve esse conflito, na resolução, aí parte da pecaminosidade do cara. Mas até então, não. Só foi uma abordagem educacional diferente. Por isso, antes de casar, você tem que saber, pelo menos o mínimo, de como que foi a educação do Juninho, né? Porque senão vai ser um conflito atrás do outro, né? Eu fui educado, minha casa sempre receber minha família e o outro nunca. Juninho, filho único, né? Nunca recebia ninguém em casa. Aí vem os cunhados todo final de semana na casa. O que vai acontecer? Vai gerar conflito, porque o Juninho quer jogar videogame e os cunhados não deixam. E aí vai dar problema. Abordagem diferente. No início, foi causado por uma prática pecaminosa? Não. Depois que for tratado, se continuar e for algo proposital, aí se torna fruto do pecado. Mas inicialmente não foi. Então a gente precisa avaliar cada um dos pontos para resolução, né? Então, mesmo que o pecado tem, na maioria das vezes, a causa dos conflitos, nem sempre o é. Mas, certamente, todo conflito tem como pivô o desprezo, intencional ou não, de uma norma estabelecida. Todo conflito ele parte do pressuposto que existe uma norma. E se você não cumpre aquela norma, gera o conflito. Pastor, que norma que você está falando? Vamos ver. Né? Essa norma que eu falo é aquela que, inclusive, Romanos 3 vai dizer, né? Pelo conhecimento da lei, ou pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Se não tivesse uma norma determinando o que você pode e o que você não pode fazer, ninguém nem sabia se era pecado ou se não era. O fato de ter uma revelação especial de Deus aplicando os princípios morais, ou a lei, é que então eu chego ao pleno conhecimento de que aquilo está errado, que aquilo é pecado. A lei tem esse objetivo, Paulo vai dizer. E o objetivo da lei, inclusive, é esse: calar minha boca para dizer que não tem ninguém que é justo. Todo mundo quebra a norma. Mas do que eu quero falar de um modo mais amplo? Essa norma, irmãos, ele pode ser estabelecida, assim, de um modo bem simples aqui, de 3 maneiras. Primeiramente, pelo senso comum, que é a consciência coletiva, né? Ou alguns poderiam dizer, a lei de Deus gravada em nosso coração. Então, mesmo que você está numa civilização aí que não tem nada esquematizado de lei e tal, uma tribo indígena lá, que não teve contato com a civilização ocidental, os caras têm conflito lá entre eles? Tem.
Aí você chega lá na tribo indígena e fala, cadê a Constituição? Cadê o Código Civil aqui? Eles têm isso estabelecido? Não, não tem. Mas existe um senso comum, uma consciência coletiva, ou até mesmo, como a Bíblia vai dizer, a lei de Deus gravada. Você não pode roubar o meu arco e flecha, porque vai dar conflito. Você não pode dormir com a minha mulher, porque vai dar conflito. Você não pode roubar o meu porco, o meu leitão, porque vai dar conflito. Tem isso em alguma lei gravada, escrita, alguma coisa? Código, alguma coisa? Não, não tem. Isso está no senso comum daquela comunidade. A nossa também. É lógico que esse senso comum, essa consciência coletiva vai mudando, ela é mutável. Mas existe. Pegar um exemplo aqui. Tá passando um cachorrinho ali na rua lá, eu vou lá e dou um chute no cachorro. Você vai ver eu dando um chute no cachorro, você vai falar, ih, parabéns, é isso mesmo. Vai. O que você vai falar? Você tá doido? Seu animal, seu bruto. Porque tá no senso que não pode. Apesar que no nosso caso nós temos uma lei que protege os animais. Mas, se você vai no mundo muçulmano e aparece um cachorro no meio da rua lá, muito provavelmente, o que vai acontecer com esse cachorro? Um muçulmano vai lá, vai dar uma bicuda nele, e o outro, em vez de repreender, vai lá ajudar a dar a bicuda também. Porque dentro do senso comum dele, cachorro é um animal não grato. Mordeu o profeta. Então, quanto mais nós matar cachorro, melhor. Está dentro do senso dele. Mas você vai encontrar no Alcorão algum versículo no Alcorão dizendo matai todos os cachorros? Não, não vai estar. Mas faz parte do senso comum. Para nós isso vai ser um absurdo. Para eles não. Então, a norma, seja pré-estabelecida ou estabelecida pelo senso comum ou por algum outro meio, o conflito vai acontecer quando você quebra ela. Porque se eu for lá no mundo muçulmano, isso aconteceu, eu vou reclamar com o cara que está chutando o cachorro, ele vai falar, mas você está querendo confusão por quê, pai? Isso aqui é normal aqui, velho. Você não pode me falar que está errado de eu chutar o cachorro. Muito pelo contrário, se você quer entrar dentro da minha cultura, você tem que dar uma bicuda nele também. Olha aí. Porque existe uma norma deles. Eu que estou inserindo uma situação contrária à norma. Então o conflito vai ser porque eu estou indo contra a norma. Mesmo que dentro da minha cosmovisão eu estou certo e ele está errado. Então conflito sempre vai estar estabelecido uma norma. Seja qualquer conflito. Desde lá do jardim da infância até na organização da ONU. Existem leis, existem normas. Se alguém não cumpre, gera conflito. Então pode ser estabelecido pelo senso comum, pelas leis, diretrizes e normas estabelecidas pelo próprio homem, ou por uma instituição, o Estado, por exemplo, ou uma norma revelada pelo próprio Deus, que é a Bíblia. Então as normas são aquilo que regula os procedimentos ou atos, né? Regra, princípio, padrão, lei, e que determina os costumes e tradições. Isso é norma. Seja do senso comum, seja determinado pelo Estado, ou amparado pela palavra de Deus. Aí entra um negócio interessante. Nós, como cristãos, e nós estamos falando de aconselhamento bíblico, qual que é o padrão de norma fundamental? A Bíblia, as Sagradas Escrituras. É o nosso padrão, como que a gente gosta de falar? Nossa única fonte de fé e prática. Não é assim? Fala. A Bíblia é a nossa única fonte de fé e prática. É o nosso livro normativo. Então é aqui que fundamenta. Obviamente, pelo fato de termos então uma norma estabelecida, deveria ser mais fácil resolver os conflitos. Mas, infelizmente, na prática não é isso que acontece. Porque mesmo tendo uma norma estabelecida e com autoridade suficiente sobre a sua vida e sobre a minha vida,
muitas vezes nós negligenciamos essa norma. Ou, às vezes, trazemos para dentro do contexto pessoas alheias a essa norma. É nesse sentido que, tratando um pouquinho de problema conjugal, o casamento, na visão bíblica, deveria ser entre crentes. Porque o fato de você agregar um descrente na história, que não obedece à norma, vai gerar o quê? Conflito. Você chega lá e fala assim, olha, domingo, eu quero consagrar o meu domingo ao Senhor e quero ir à igreja. Aí o cara fala, não, eu quero ir no jogo da várzea. Ó, domingo à noite, eu gostaria de estar no culto. Aí o cara fala assim, não, vai ter o forró lá no bar do Zé Tostão. E eu quero ir lá no bar do Zé Tostão. O que vai gerar isso? Harmonia? Unidade? Paz? Não, vai gerar conflito. Porque o cara não obedece à mesma norma. Então, qual que é a grande dificuldade da relação interpessoal? Infelizmente, nós não vivemos num mundo onde todo mundo respeita as mesmas normas. Por isso que tem a norma civil, né, estabelecida pelo Estado para tentar regular a relação das pessoas que não seguem a norma bíblica. Aí você tem a norma civil. O próprio povo de Israel isso acontecia. Mas o grande questão, irmãos, é sempre normas. Então, como nós estamos tratando de aconselhamento bíblico, qualquer resolução de problema, qualquer resolução de conflito, seja conjugal, seja entre amigos, seja entre sócios, seja, sei lá, entre irmãos na igreja, a solução passa pelo fato de que os dois precisam se submeter à norma, à lei, aos princípios e preceitos determinados e revelados pelo Senhor. Porque se alguém não obedece, não tem jeito de reconciliar com ele. Pega lá o exemplo de Mateus. Abra lá de novo. Mateus, nós vimos no começo, né? 18. Como que se deve tratar aí um irmão culpado? A partir do verso 15. Diz assim, ó, acompanha a leitura. Se o teu irmão pecar contra ti, vai fazer o quê? O que é arguí-lo? Vai arrazoar com ele e colocar os pingos nos is? Mas dentro daquilo que você acha certo? Não. Vai arguí-lo entre ti e ele só, mas a ideia é, ó, chama para o padrão, chama para a norma. O que acontece? Se ele te ouvir, o que aconteceu aí, final do verso? Ganhaste seu irmão. Resolvi o conflito. O irmão pecou. Você vai arguí-lo, traz ele para a norma. Irmão, você fez errar aqui, ó, a Bíblia diz para você não fazer isso, você fez comigo, cara, me machucou demais. Pô, verdade, me perdoa, estou arrependido, vou mudar, vou restituir o que eu fiz aí de errado para você. Beleza. Ganhaste o irmão. O problema, a solução foi resolvida? O problema foi resolvido? Foi. Teve solução ao conflito? Teve. Ganhaste o irmão. Só que se o irmão não ouvir, segue aí o padrão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele ouvir, ganhaste o irmão. É a ideia do verso anterior. Se não, verso 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, o que significa que ouvir a igreja, irmãos? Nós vimos que a função da igreja é falar sobre o quê? Palavra. Então, recusar ouvir a igreja é recusar ouvir da norma, do padrão, da lei, da Bíblia. Se ele recusar ouvir a igreja, o que faz?
considera-o como gentil e publicano. Nós já estudamos isso. O que é gentil? Eram os povos não judeus. O que era o publicano? O traidor do povo judeu que trabalhava para Roma. Então, considera como de outro povo, considera como um traidor. Ou seja, considera fora um descrente. Não tem como se solucionar. Não tem como resolver esse problema. O cara não quer dar ouvido à palavra. Nesse caso, aparte-se. Que é o mesmo padrão que Paulo vai tratar de relação conjugal, daqueles que já eram casados, né, e se convertem, onde uma parte se converte e a outra não. Lá em 1 Coríntios 7. O que ele vai dizer? Não separe, que é o padrão da norma. Não separe. Mas se o descrente quiser apartar, o que você faz? Vai com Deus. Canta para ele a música lá da... Vai com Deus. Deixa que vá. Porque ele vai dizer, inclusive, como você sabe que você vai salvar o seu cônjuge? Você não tem, não depende de você. Então, se a parte descrente não está aceitando a norma e quer se apartar, não tem como resolver esse problema. Se ele quiser ir embora, então, deixa que vá. Então, mesmo dentro da visão bíblica, só existe resolução de conflito se as partes envolvidas estiverem dispostas a obedecer a norma. Então, você vai tratar do aconselhamento. Pessoas distintas lá se casaram, um crente e outro não. A parte crente vai exigir, de acordo com a norma, posturas do seu cônjuge. Ele fala, não, mas eu não acredito nisso. Vai ter solução esse problema? Não vai ter solução. Enquanto a pessoa ou a outra parte não se dobrar a Deus e reconhecer a Bíblia como palavra de Deus, não tem. Você apresenta para ela, fala, a Bíblia manda você ser fiel. Não, mas eu não acredito na Bíblia, eu vou seguir o meu coração. Aí a mulher, tá vendo, pastor? Aí, ele vai me trair de novo. Vai dar para resolver o conflito? Não dá. Porque cada um está lendo uma cartilha diferente. Então, o fundamento, trazer para a mesma norma e o entendimento dessa mesma norma, irmãos. Por isso, a importância da igreja em relação à sua confissão de fé. O que ela crê da norma. Qual que é os pontos que ela referenda a norma. Isso diferencia de igreja para igreja. Por isso que dá muito problema e conflito quando as pessoas vêm de uma determinada denominação que tem lá um entendimento e uma determinada confissão de fé que distingue da confissão de fé reformada. E aí ela quer chegar na igreja e você fala, não, meu amigo, mas na norma e a nossa confissão de fé diz isso. Cara, não, mas eu não aceito o sistema presbiteriano, tem que ser episcopal. Vai dar certo? Não vai. Apesar de serem cristãos, cada um está olhando para cartilhas distintas. Então, esse é o nosso problema. Nós precisamos definir qual é a norma, qual que é a lei, qual que é o regimento, qual que é o estatuto, qual que é a Constituição, qual que é o Código Civil que está valendo. Por que existe a justiça? A justiça ela tende, baseada num código, resolver os conflitos entre os indivíduos. O que o juiz vai fazer? Ele vai falar, ele vai usar a argumentação do A e só a argumentação do B? Não, ele vai ler o código. A postura do A está de acordo com o código? Tá. Então o B está errado. Ou vice-versa. Não é assim, Lini, o que acontece? Não é assim. Tanto é que é o código. Aí o problema é quando o código dá as brechas que o pessoal usa de modo, no jargão, as brechas da lei. Aí bagunçou o coreto. Porque aí você não consegue resolver conflito nenhum, porque os caras
nas interpretações, jurisprudências dessas cabeças loucas aí, de alguns dos nossos juízes. Aí, quando o cara cria uma jurisprudência de interpretação contrária ao espírito do legislador, o que ele faz? Ele sabota a norma. E aí dá oportunidade para gerar outros conflitos. Olha a importância de você, mesmo no contexto civil, preservar a norma. Em tudo, irmãos. Mesmo que seja do senso comum. Não tem nada escrito. Mas você sabe se é certo ou se é errado. Está ali gravado no seu coração. Se não tiver essa mesma norma, vai gerar conflito. Você pega duas pessoas que não são crentes, mas uma pessoa que recebeu, dentro do contexto familiar, uma postura de ética, de ser honesto, e a outra de levar vantagem em tudo. E aí põe os dois para ser sócio. Vai dar certo? Não precisa nem ser crente. Os mesmos ímpios lá, se cada um tiver uma norma diferente, vai gerar conflito. Então, qual que é o princípio básico para a resolução de problemas? Identificar qual é a norma de cada um. Se for possível encaixar os dois dentro da mesma lei, a resolução do conflito vai ser muito mais fácil. Se uma das partes se recusar, estou para dizer para você que não existe outra coisa a fazer senão considerar gentil e publicano. Não tem. O cara não quer, vai fazer o quê? Às vezes parte crente, você chega para ele, está errado, falando, se arrepende, muda de vida. Não vou. Eu vou abandonar minha esposa, cansei dela. Rapaz, você é crente, os seus filhos, você vai fazer agora. Eu vou. Mas a Bíblia manda você não fazer isso. Eu não quero saber da Bíblia mais também, não. Pronto. Ele desprezou a norma. Tem como remediar uma situação dessa? Resolver esse tipo de conflito? Não tem. O cara está obstinado naquilo. Não tem outra coisa a fazer senão considerar gentil publicano e fazer o quê? Chegar para outra parte que é fiel e falar, fazer o quê? O cara não quer mais, velho. Não tem como. Então vão existir situações que, se a pessoa rejeitar a norma, não tem como resolver de uma maneira harmoniosa. Vai ter que considerar a disciplina. Vai ter que se considerar o fato de pensar que esse cara agora é gentil, que esse cara agora é publicano. É descrente. Desligar ele da igreja. Que é o contexto que vai vir na sequência aí. Ó. Observe aí, você está em Mateus ainda, 18. Ele diz no verso 18, em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós, aqui é a ideia da igreja, sobre a terra, concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedir, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está no céu, desde que seja de acordo com a norma, né? Porquanto onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, Jesus fala, olha, e o que vocês decidirem, resolveu desligar alguém, considerar gentil e publicano, porque ele não está de acordo com aquilo que a igreja fala, ou com a norma diz, eu assino embaixo, eu estou junto, eu estou dando essa autoridade para a igreja. Então vai ter situações que vai culminar nisso. Tudo bem? Então vamos caminhar mais um pouco. Logo, a reconciliação ou restauração, ou de um modo mais específico, a resolução de conflitos, passa pela unidade de mente e de prática. De mente e de propósito. Ou seja, os dois têm que estar com o mesmo pensamento, com as mesmas ações, de acordo com a norma. Abra sua Bíblia lá. Vamos pegar esse primeiro texto que está em negrito aí. Talvez seja o mais claro. Para você entender. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. O que Paulo... Lembra que a igreja de Corinto era uma igreja que não era unida. Um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Cefas. Lembra? Um monte de facções, divisões na igreja. Qual que é a solução que Paulo apresenta
para que haja unidade e resolução de conflito e tudo mais lá. Verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção aí, ó. Que faleis todos o quê? A mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Antes, sejais meio a meio. É isso que está escrito aí? Não. Inteiramente unidos. No quê? Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Fala a mesma coisa, pensa a mesma coisa e age da mesma forma. O que é isso? Ter uma norma. Ter uma lei. O problema da falta de unidade na igreja de Corinto é que cada um falava aquilo que pensava de um modo distinto um do outro e agia conforme o coração determinava. Não dá para resolver conflito se não buscar a unidade de mente e de propósito. Seja um problema conjugal, seja um problema familiar, de criação de filhos, lá no seu trabalho, de sociedade, de relacionamento interpessoal, dentro da igreja, lá na escola, onde for. Se não houver essa convergência para ter uma unidade no falar, no pensar e no agir, ou seja, ter uma norma, você seguir a mesma norma minha, não tem como a gente resolver o nosso conflito. Os homens tentam fazer isso pela força da lei, mas não dá certo. No caso de resolução de problemas, a única perspectiva mais clara, e alguém já disse isso, né? Vou lembrar o nome dele, teólogo, que o sistema mais bem bolado de resolução de problemas são os 10 mandamentos. Se a gente conseguisse colocar aquele negócio em prática, não tinha conflito. Todo mundo vai amar a Deus mais do que todo mundo. Ninguém vai mentir um para o outro, ninguém vai dar uma falta de testemunho. Ninguém vai roubar nada mais do outro. Ninguém vai cobiçar nada um do outro. Ninguém vai mexer com a mulher um do outro. Todo mundo vai honrar o pai e mãe, as autoridades. O melhor sistema está ali. O problema é que nem todo mundo ou ninguém segue a norma, a lei. Mas existem princípios bíblicos que aqueles que temem a Deus vão seguir, né? É o que a gente tenta. Para nós que temos na lei do Senhor a fonte de conhecimento e meditamos nela de dia e de noite, é possível ter unidade e, consequentemente, solucionar os nossos problemas. Resolver os conflitos. Agora, quem segue o conselho do ímpio, a norma é a cabeça do outro, o que vai acontecer? Só vai dar pepino, só vai dar problema. Então, irmãos, definir aí a norma é essencial. Vamos ver esses outros textos aqui. Aproveitando que estamos em Coríntios ainda, Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12, verso 22 em diante. Ele está falando aqui dos dons, aí ele vai fazer a analogia do corpo, né? Ele diz assim, se a gente for pegar desde o início lá, quando ele fala, né, se o olho disser, como que ele fala aqui? Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo, né? E aí ele diz, não podem os olhos dizer à mão, verso 21, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não precisamos de vós. E ele vai dizer no 22, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado.
em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois do corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A ideia da unidade é entender que nós fazemos parte de um todo. Não somos independentes. E dentro dessa ideia do corpo, a palavra do Senhor vai dizer que Cristo é o cabeça, que direciona. Ele traz a norma. Ele que traz o padrão. E aí, como parte do corpo, que somos esses membros, nós vamos obedecer o que a cabeça manda. Se isso for funcionar, temos unidade. Agora, se eu quiser tomar o lugar da cabeça, o que vai acontecer? Aí eu estou tirando ele, a lei dele, a norma dele, de supremacia e passa a ser a minha. Vai gerar conflito ou não? É o que a gente vê no dia a dia da igreja. Vamos lá para Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 4. O texto diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. De modo, o que está escrito aí? Que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Veja, padrão. É todo mundo pensar de acordo com a mesma norma. Nada façais por partidarismo ou vanglória, buscando aí o próprio eu, né? Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, que é a postura do mortificar o eu em prol de um amor abnegado. Se todo mundo tiver essa norma, né? Eu sonho ainda em ter que resolver conflitos desse tipo assim. Pastor, eu estou querendo servir e ele quer servir também. Eu estou querendo tirar o lixo da igreja e ele também está querendo tirar o lixo da igreja, pastor. Esse tipo de conflito que eu queria tratar. Todo mundo do mesmo pensamento de servir, que eu tenho que falar, não, então hoje deixa ele pôr o lixo, amanhã você põe. Esse tipo de conflito eu gostaria. Agora, qual que é o tipo de conflito que a gente tem que ter? Gente, nós temos que ter alguém, um miserável, feliz aí, para ir lá tirar o lixo, por favor. A briga é que ninguém quer servir. Porque nós não estamos na norma. O que ele pensa que ele é, pastor? Eu sei que deveria pensar dele que ele é superior a você. Essa é a norma. Só que por que dá conflito aqui? Porque, o que ele está pensando que ele é, para falar desse jeito? Se eu seguisse a norma, eu não ia ter esse tipo de conflito. Penseis a mesma coisa. Quer ver? Ele repete isso aqui em Filipenses. Vai lá para Filipenses capítulo 4, verso 2. Isso, Filipenses 4, verso 2. O que Paulo vai dizer? Rogo-vos a Evódia e rogo-vos a Sintique, que pense o quê? Concordemente no... Pronto. Se você tem o mesmo padrão, a mesma norma, a mesma lei, pensando concordemente no Senhor, estão pensando a mesma coisa, é servir ao Senhor, é agradar ao Senhor, é glorificar a Deus, é fazer a vontade de Deus, é seguir, obedecer aquilo que Deus revelou. Se a gente está pensando concordemente nisso, qual que é a chance de ter conflito? Nenhum. Agora, se você está pensando mais no ser do que nele, e ele pensando mais no próprio desejo dele do que no do Senhor, o que vai gerar? Conflito. Seja no contexto conjugal, no contexto familiar, na relação interpessoal, lá no trabalho e por aí vai. O problema é que a gente diz ser crente, mas não queremos seguir a norma. Ter o mesmo pensamento. Ter a mesma... falar a mesma coisa. Agir
ter os mesmos sentimentos e agir do modo correto. Se eu não desprezo a norma, vai gerar conflito. A norma diz, tratando de problema conjugal, que eu falei que a gente ia mencionar, só que eu pus tudo junto e misturado hoje, né? Aí falando de problema conjugal, a Bíblia diz que o marido deve fazer o que com a mulher? Amar a mulher. Proteger a mulher. Prover. Como Cristo faz com a igreja, não é assim? Tá, essa é a norma. Se o cara não respeita a norma, aí então há um conflito, mas se o cara é crente, você chega, vem cá, você está amando sua esposa? Não. Você está provendo? Não. Você está cuidando dela como Cristo cuida da igreja? Não. Então, meu amigo, você tem que mudar. A fonte do conflito é o seu pecado, porque você não está obedecendo a norma. Chega lá um problema. Qual que é o problema? Ah, minha mulher não me respeita, pastor. Ah, sua mulher não te respeita? Não, ela me despreza na frente dos outros. Eu falo para ela fazer um negócio, ela faz diferente. Eu falo para ela que esse mês nós está apertado para ela não gastar, aí que ela gasta mesmo. Ela não me respeita. Tá, vamos para a norma. O que a norma diz que a mulher tem que fazer com o marido? Respeitar o marido. Seguir o direcionamento e a liderança do marido. Então, minha irmã, você está pecando. Vem para a norma que esse conflito vai ser resolvido. Tinha que ser simples assim, irmãos. Só que a igreja fala, porque é o seguinte, aí a pessoa que não quer seguir a norma, qual que é o padrão lá de Mateus? Fala com ela. Ganhou? Ganhaste o irmão, maravilha. Não ganhou? Testemunha. Não ganhou? Traz para a igreja. Não ganhou? O que faz? Gentil publicano. Ia ficar meia dúzia na igreja, mas ia ficar meia dúzia na igreja de gente que está seguindo a norma. Pelo menos esses 6, essa meia dúzia ia viver em real harmonia. O problema é que a gente fica tolerando pessoas que não querem seguir a norma. Aí nunca vai dar o fim dos problemas. Não existe outro caminho, irmãos. É pensar a mesma coisa, falar a mesma coisa e agir do mesmo modo. Ou seja, ter uma norma. Se eu desviei da norma, a norma me mostra o erro, eu me arrependo, volto para o padrão que a norma estabeleceu. Opa, resolvi o problema. Ganhei o irmão. Pronto, resolveu. Qual que é o problema do aconselhamento? Você chega os dois crentes, falando de crente agora, dois crentes chegam com problema. Seja amigo, seja o sócio, seja o esposo e a esposa, cônjuge, sejam pessoas que se relacionam na igreja. Chega lá os dois. Tá, qual que é o problema? Ah, nós estamos em conflito. Está em conflito, tá. Qual que é a situação? Ah, a situação é essa. Vamos ver o que a norma diz. Como que você deveria, segundo a norma, agir com ele? Ah, eu tinha que perdoar ele. Então por que você não perdoou ainda? E o que você tinha que fazer segundo a norma? Ah, eu tinha que respeitar ele. Ah, então tá, por que você não fez ainda? Porque geralmente os conflitos que vêm, irmãos, são situações que a norma não prevê. A pessoa geralmente ela tende a reclamar de uma situação que não é obrigação, às vezes, nem do outro. O outro, às vezes, está fazendo tudo que a norma viu, mas a pessoa inventa uma moda diferente. Aí você chama, desmascara, chama para o padrão da norma, aí a pessoa fala, não, assim eu não quero viver. Aí não tem o que fazer. A pessoa não quer resolver o conflito. Demonstra que o coração dela nunca foi convertido à norma, ao padrão bíblico, da revelação de Deus. Ela não ama o Senhor. Porque, como diz Jesus, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se ela não quer guardar, então, em última análise, não é que ela não quer guardar a Bíblia, ela não ama o próprio Deus. Olha como fica sério o negócio aqui. Para a gente fechar essa sequência aqui, João 17. Oração, né, de Cristo. Qual que é o desejo que Jesus manifesta na sua oração sacerdotal? A partir do verso 20.
Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam o quê? Um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo o conheça, que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Se você observar um pouquinho mais, antes, em João 15, Jesus falando para os discípulos, vocês já estão limpos pela palavra. E aqui mesmo, em João 17, no verso 17, ele diz assim, santifica-os, que é limpar, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A unidade que Cristo deseja que nós tenhamos, irmãos, tem que estar fundamentada na palavra. É ela que nos limpa, é ela que nos santifica, é ela. Se você não aceitar a norma bíblica, não tem como ter unidade, não tem como resolver os conflitos, não tem como pensar a mesma coisa, falar a mesma coisa e agir do mesmo modo. Se não tem como fazer isso, vai chegar uma hora que vai dar um problema, vai ter que te considerar como gentil e publicano, não tem outra coisa a fazer. Estou sendo claro aqui ou não? Agora, pastor, já que a norma, né, a palavra, a lei é essencial, qual que deveria ser a primeira coisa que todo crente tem que fazer? Conhecer o quê? Conhecer a norma, a lei. Estudá-la. Entendê-la. E para colocar em prática. O problema, irmãos, é que nós temos a experiência do encontro com Jesus Cristo e a gente vem com os nossos pressupostos, mas não queremos depositar aos pés de Cristo esses pressupostos. Não queremos despojar o velho homem, renovar a mente e revestir do novo homem criado em Cristo. Isso vai gerar conflito. Porque o velho homem vai brigar com o novo homem. E dependendo da minha comunhão com Deus, ora, o velho homem vai aparecer mais com as normas velhas, com os pressupostos velhos, com a cosmovisão antiga, com o modo de vida contrário ao padrão de Deus. E vai gerar problema, vai gerar conflito. Se eu não entendo que a norma é essencial, eu vou tentar. E outra, fica tudo mutável. Já viu aquelas pessoas? Isso é terrível. Pessoa que para cada caso ela tem uma postura diferente. Às vezes casos idênticos, ela tem postura diferente. Isso é ridículo. É o ditado do 2 pesos, 2 medidas. Não, meu amigo, nós temos que ter só um peso e só uma medida, que é a norma. É isso que vai servir de crivo, de critério, para julgar todas as situações. Está dentro do padrão? Está dentro da norma? Ótimo, beleza. Você faz a sua parte, eu faço a minha parte, nós estamos em harmonia. Se eu quebrar a norma, você me chama a atenção, que a norma diz isso, a verdade, me perdoa, vamos recomeçar? Vamos recomeçar, pronto. Resolveu o conflito. Sem isso como fundamento, não tem como resolver conflito. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Para que haja essa unidade, novamente as virtudes e práticas cristãs definidas pela norma precisam ser praticadas. Dentre elas eu cito algumas. O amor é uma das práticas que a norma determina? Sim ou não? Sim. Amar a Deus em todas as coisas, teu próximo. A Bíblia manda você amar até o quem mais? Até o seu inimigo, cara. Não, com ele eu não me relaciono mais.
Ele é seu inimigo? Não, é meu irmão, mas eu não me relaciono mais com ele. Não é inimigo. Mas a Bíblia manda você amar até o seu inimigo. Se você não estiver de acordo com a norma, não tem como resolver o conflito. O perdão. Não, pastor, eu perdoo tudo, menos isso. Ué. Você está ampliando agora o pecado imperdoável? Não é só a blasfêmia agora. Agora você tem um novo padrão que se acrescentou na norma. Que existem outros pecados imperdoáveis que você não perdoa. Aquilo lá você não perdoa. É só olhar para a norma. A Bíblia diz, inclusive, que você tem que perdoar de um modo como? Ilimitado. 70 vezes 7. Até brinquei esse dia, né, meu professor Roberto? A situação, fez, pastor, me perdoa. Já deu 70 vezes 7? Falei, já passou. Até para brincar, né? Porque se passar do 70 vezes 7, dos 490, morre. A ideia é essa. Quantas vezes não me perdoou também? E assim vai. Pisamos fora da norma, um chama a atenção do outro, fulano, tá fora da norma. Verdade, me perdoa. Você me desculpa, perdoa, vamos seguir, restitui o que você tem que restituir, resolve o que você tem que resolver e segue. Porque você tem um padrão de fala, de pensamento e de ação. Pense concordemente no Senhor. Se o marido pensar concordemente no Senhor, se a esposa pensar concordemente no Senhor, os filhos e tal, a probabilidade de ter conflito vai ser muito pequena. E se acontecer, alguém vai chegar, não está de acordo com a norma. Espera-se que alguém que é temente a Deus, que tem o Espírito Santo, reconheça o seu próprio pecado, se arrependa dele, peça perdão e vida que segue. Quantas vezes nós pecamos, irmãos, e Deus nos perdoa? Toda hora. Só que a gente gosta de ficar remoendo o pecado dos outros que fez com a gente. Isso está fora da norma. Por isso que a gente não resolve o conflito com as pessoas. Toda vez que a pessoa vem, a gente vai lá e desenterra o defunto. Ah, mas teve um dia que você fez isso. Eu já tratei caso conjugal que um dos cônjuges falava essa coisa, eu falei, pastor, mas isso eu já pedi perdão, já faz 20 anos. Ela não perdoa. Não, eu perdoo. Mas por que toda vez que briga você desenterra esse defunto? Não, é só para você não esquecer, né? Para você não fazer de novo. Está fora da norma, minha irmã. Está fora do padrão. A senhora não pode fazer isso, não. Senão a senhora não vai resolver o conflito. Na hora que está tudo bem, a senhora lembra do pecado de 20 anos atrás, não vai resolver. Imagine se Deus começasse, toda vez que eu chego nele, eu buscar comunhão com ele, eu começar a lembrar dos meus pecados de antigamente. Está vindo falar isso? Senhor, não lembra dos meus pecados da mocidade. Não lembra. E ainda bem que Deus não lembra. Perdoou. Esse é o padrão da norma. Então, a obediência, o arrependimento, a confissão. Então, veja aqui, irmãos. O fato de não ter uma base só é um campo propício ao conflito. E aí entra a ideia do casamento misto. Se já com o crente tem a possibilidade de dar errado, com o cara que não lê na mesma cartilha, o que vai acontecer? A probabilidade já é muito maior. Agora, tem casais que definem a própria norma. Não segue o padrão bíblico, mas fala assim, eu ponho comida em casa, mas o que eu faço na rua você não liga. E a mulher fala a mesma coisa. Eu durmo com você quando você tem vontade, mas o que eu faço com o meu dinheiro é problema meu. Pronto. Definiu a norma deles lá. Vai gerar outros conflitos com Deus, mas pelo menos entre eles definiram uma norma. A ideia que eu quero te mostrar é o seguinte, não importa a norma, mas para que não haja conflito, os dois têm que estar pensando a mesma coisa.
como nós temos um padrão revelado por Deus, o nosso objetivo é seguir a Bíblia. Tudo bem? Ainda na contextualização, eu quero que você abra lá em Gênesis, capítulo 3. Eu vou usar esse primeiro texto aqui. Eu separei 3 textos para a gente trabalhar para fundamentar isso. Para você ver aqui como que surgiu esse conflito aqui. Um texto já conhecido, nós já trabalhamos algumas vezes aqui na sequência do curso. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis da árvore do jardim? O que Satanás está fazendo aqui com essa pergunta? Está questionando o quê? A norma. Deus havia dado mandatos. E o que Satanás vai fazer para gerar o conflito aqui? Questionar a norma. Veja que Satanás não veio com a fruta. Olha aqui, Eva. Olha que frutona, bonitona. Depois ela viu que era tentadora. Mas ele não usa isso de argumento. Porque ele sabia que esse argumento não ia funcionar. Ele usa quebrar o quê? A norma, a verdade, o mandato, a lei. Foi assim que Deus disse? Não comerá? Não, foi o contrário. Não. Ele falou que vai morrer? Não vai acontecer isso com você. O que ele está fazendo? Questionando a base, a verdade, o fundamento, a norma. O que ele vai dizer aí mais? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Essa é a norma. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Essa é a norma. Se ele tivesse obedecido essa norma, não tinha conflito. Aí o que Satanás faz? Ele vai questionar a norma. Aí ele diz no 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, quebrou a norma. Ele já tirou a verdade que a norma havia estabelecido. Se você comer, tocar, vai morrer. Você tirou isso da jogada? Não tem mais esse fundamento? Aí ela começou a olhar para o fruto já com olhos de desejo. Veja aí o que diz. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, deu também o marido, e ele comeu. Qual que foi a estratégia? Inicialmente nós vemos então um ataque à verdade. Deus havia dado uma verdade, Satanás questiona, ataca a norma estabelecida. Depois ele menospreza os mandamentos estabelecidos. E isso resulta na queda. Que é o grande conflito. O que é a queda? Inimizade contra quem? Contra Deus. Um conflito contra Deus. Agora, como que começou esse grande conflito contra Deus? Porque Satanás mexeu na norma, na verdade que isso havia sido estabelecida. Quando ele questiona essa norma, ou ele faz ela desprezar a norma, aí abre o leque para o conflito. Porque ela vai desrespeitar a norma, ela vai desobedecer o que Deus falou, e aí cria e gera separação, que traz uma série de consequências. Porque um conflito, irmãos, ele não é unidirecional. Quando se estabelece um conflito, ele é... Qual que é o nome desse microfone aqui? Então, você que é da sonoplastia, como chama? Não, então, tem um condensador, mas ele é multidirecional.
Esse aqui é mono, você tem que falar direto nele aqui. Aquele lá não. Tanto é que você põe lá, o coral está cantando aqui, ele pega a voz de todo mundo. Mas assim, o conflito é assim, é multidirecional. Mesmo que é um conflito com uma pessoa, ele vai acabar tocando no seu filho, na sua filha, no pai, na mãe, no cunhado, no cunhado. O conflito ele sempre vai devastar todo mundo. Satanás só precisou quebrar a verdade no coração de Eva. Gerou confusão para todo o resto da humanidade. Porque quando você despreza a verdade, a norma, a lei estabelecida, e não pensa mais de acordo com a norma, gera o conflito, gera divisão, gera separação e gera aquilo que nós conhecemos teologicamente como chamado de queda. Então, um conflito que envolve toda a criação. Você vê na sequência que há a aplicação da disciplina, o considerar gentil e publicano teve que ser feito aqui, até para preservação, porque se eles continuassem no jardim e agora comessem da árvore da vida, iam permanecer eternamente na condição de inimigos de Deus. Deus põe para fora, disciplina-os, para gerar um plano de redenção. Porque neles não tinha condição mais. É o script para a resolução de problemas, irmãos. A solução para os nossos problemas não está em nós mesmos. Está na palavra, que é o próprio Cristo. É quando nós recorremos a essa norma e voltamos para ela, é que há a possibilidade da redenção. Então aí nós vemos que esse conflito envolve toda a criação. Primeiro, os nossos primeiros pais com Deus. Adão e Eva criam um problema com Deus. Depois, Adão com a própria Eva. Foi a mulher que o Senhor me deu. Depois, Eva com a serpente. A serpente me enganou. E aí nós vemos que o resultado cai para toda a criação. Toda a natureza, toda a obra criada sofre com conflito originado pelo fato de desprezar a norma estabelecida. Não coma e viverás. Manchou essa norma, desprezou a autoridade dessa norma, pronto. Gerou todo o problemão, o conflito. Gerando disciplina, e como eu disse, para evitar um problema maior, Deus aplica essa disciplina e gera um plano de redenção. Ainda bem que tem esse plano de redenção. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação da segunda pessoa da Trindade, irmãos, né, de Jesus, e a sua obra em nosso lugar, é a solução para cumprir a norma. Porque quando nós pecamos, nós não conseguimos mais cumprir a norma. Aí vem aquele que agora tem condições de cumprir a norma. Por isso que lá em Mateus, inclusive, Jesus fala, eu não vim para desprezar a lei, mas para cumpri-la. Para revogar, mas para cumpri-la. Então ele vem e cumpre em nosso lugar. E aí aplica a norma de novo no nosso coração. Quando a palavra de Deus é aplicada de novo ao nosso coração, aí o grande conflito é resolvido. Nós que éramos inimigos de Deus, fomos Havia uma inimizade que agora não há mais. Muito pelo contrário, ele nos adota como filhos. Reconciliação. Jesus é aquele que veio cumprir a norma, resolver o conflito da separação. E é por isso que a gente vê que na resolução de qualquer conflito, tem que ter esse caráter redentivo. Alguém tem que pagar um preço, não tem? Para que haja reconciliação? Sempre. De se arrepender, de mudar de vida, de perdoar, todo mundo. Porque é o padrãozinho que nós vemos que Deus fez conosco. E que quando é aplicado no micro nosso, refletindo aquilo que Deus fez conosco através de Cristo, aplicando a palavra, a norma em nós, e mudando de vida, fazendo a restituição, de certa forma, porque toda reconciliação exige redenção. Nós vamos ver isso mais para frente.
aí é possível voltar para a norma e resolver o conflito. Mas só em Cristo. Fora dele é só maquiagem. É só para inglês ver. Pode durar lá um pouquinho, mas não vai ser duradouro. A resolução de conflito, fala, né? Pessoal, as famílias, todo final de ano reúne, briga. Aí no dia 6, agora que é dia dos 3 magos, aí pede perdão. Todo ano é a mesma coisa. E todo ano vai acontecer a mesma coisa. Porque é só maquiagem, não tem Cristo mudando a vida de ninguém. Não tem restauração em Deus. Não tem o pensar concordemente na norma, no Senhor. Aí é tudo passageiro. Não dura. A resolução de conflito duradouro é aquela que nos traz de volta para o padrão que Deus estabeleceu, para a verdade estabelecida. Se nós assim fizermos, seja na relação conjugal, seja na relação interpessoal, os nossos problemas, os conflitos podem ser resolvidos. Porque não é a minha vontade contra a sua vontade. É uma vontade maior que vai moldar a minha vontade segundo o padrão dela, vai moldar a sua vontade segundo o padrão dela e nos conduzir a pensar concordemente, a falar a mesma coisa e a agir ou a ter o mesmo propósito, o mesmo pensamento. É essa a solução que a Bíblia me apresenta para a resolução de conflito. Sem a mesma norma, esquece. Não vai resolver. Ficou claro isso aqui? Hoje nós vamos parar por aqui. Semana que vem, eu quero tratar ainda dos exemplos, né, que nós temos de conflitos. E aí eu quero usar mais um texto, que é Jesus com a mulher adúltera, o conflito ali, entender como se deu ali a resolução do conflito. E depois o padrão bíblico, daquilo que eu preciso ter, de acordo com a norma, para facilitar a resolução de conflitos. Se Deus quiser, semana que vem nós vamos trabalhar com isso.